Fala galera, beleza? Júnior França aqui na área aqui da Pipe Digital. Pipe Digital que é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina. Tá? Se você não usa o Pipe Drive, se você já usa o Pipe Drive, estou deixando nossos contatos aqui embaixo, precisa de ajuda para melhorar, para criar automações, melhorar o processo, fazer treinamento com a sua equipe. A gente desenvolve projetos desde a implantação completa aí com o Pipe Drive, até para você que já utiliza, a gente trabalha em projeto de horas também para melhoria, para organizar todo o seu processo, tá? Hoje a gente pega aqui os maiores, a grande quantidade de clientes que chegam aqui para a gente, de leads, né, que chegam aqui para a gente. Muitas vezes eles já tentaram implementar o Pipe Drive aí por 6 meses, 1 ano, não conseguiram e chamam a gente para organizar tudo isso, tá? O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês é a questão sobre o uso do Pipe Drive agora em 2026. Tem novidades que eu vou apresentar, tem coisas que não são tão novas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E eu quero que vocês, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, escreva aqui embaixo no vídeo, porque isso aí pode virar um outro vídeo aqui eu explicando aí para vocês tudo sobre essa fantástica ferramenta, tá? Vamos lá, aqui é a parte básica que eu vou falar, tá? Sempre quando a gente fala no sucesso de uma operação de CRM, nós estamos falando aí de 5 pilares, tá? 5 pilares principais. Quais são os 5 pilares? Toda vez que uma empresa procura a gente, tá? Se ela já utiliza o Pipe Drive, e isso aqui não é só para o Pipe Drive, tá? Se você usa qualquer outro CRM, Salesforce, HubSpot, tá? Tá pensando em vir para o Pipe Drive, veja se quando você fez essa implementação dessa outra ferramenta, você ficou atento a esses 5 pilares do sucesso do CRM. Então vamos lá, quais são esses 5 pilares? Primeiro, é a parte de mapeamento do processo comercial, tá? Você tem que entender muito bem o que é que você terá aí de funil de vendas, etapa de funil de vendas, campos de dados personalizados, tá? De pessoas, organizações e negócios. Voltando aqui em funil de vendas, a gente também das automações de cada etapa, tá? Então, como eu falei, campos de dados personalizados de pessoas, organizações e negócios, que fase do funil que esses campos devem ser preenchidos, tá? A parte de treinamento de usuário de vendas, tá? Da rotina de vendas, esse usuário ali que é o usuário de relacionamento, a parte de treinamento dele, a parte de treinamento de gestão, tá? Porque, vamos lá, por que a gente separa em 2 treinamentos, tá? São rotinas diferentes. Esse usuário aqui de vendas, o vendedor bem treinado, num processo bem mapeado e automatizado, ele fica engajado. Ele estando engajado e usando de forma correta, a inteligência do sistema do Pipe Drive vai produzir indicadores confiáveis, tá? Que a gente cria o painel de indicadores aqui. E depois nós treinamos essa gestão para olhar esses indicadores. Por incrível que pareça, gestores de grandes empresas, tá? Muitas vezes não conseguem entender como olhar, eles sabem o que precisa olhar ali para a sua operação, mas não sabem como olhar isso dentro do CRM. Então a gente treina esse gestor também. E por último é o suporte para evolução da sua operação. Então vamos lá, quero mostrar aqui para vocês aqui na prática aqui no Pipe Drive, tá? Então a gente tem aqui o nosso funil de teste, tá? Muito importante, pessoal, que nem uma dúvida que a galera tem aqui, como que eu sei, Júnior, quantos funis que eu tenho que ter, tá? Então o primeiro conceito que você tem que pensar aí, funil, tá? A gente vai quebrar ele, seja por processo comercial. Então, por exemplo, eu posso ter um funil de prospecção, um funil de fechamento, né, um funil de pós-vendas, tá? Por vertical da minha empresa, então, eu vendo produto X, tá? Eu posso ter um funil desse produto X, vendo serviço Y, posso ter um funil desse serviço. Posso ter funil por área da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o funil da minha operação em São Paulo, tem o funil da minha operação no Rio de Janeiro, tá? Eu posso criar isso aqui, tá? Lógico que tem que ser analisado e isso é onde a Pipe Digital acrescenta muito nos nossos projetos, tá?
Volto a falar, a gente atende empresas desde um vendedor, temos clientes até com 200 vendedores. Então a gente faz toda essa parte de configuração. A gente cria, para vocês terem uma ideia, a gente cria todo o CRM na nossa matriz do funil de vendas, uma metodologia exclusiva nossa aqui, tá? Que a gente consegue criar toda a estrutura que você vai ter no CRM, que eu falo que nessa matriz eu falo que funciona como se fosse a planta de uma casa, que você olha por cima ali, você consegue verificar tudo que está acontecendo ali no seu funil. No seu CRM, não só no funil, tá? Porque na matriz a gente trata de toda a estrutura. Então, sempre que nós vamos olhar aqui, então, quando você cria os seus funis, leve isso em consideração, tá? Se você acredita que os funis não estão representando muito bem aí a sua operação, leve isso em consideração. Outro ponto que nós temos aqui são as etapas do funil, tá? Júnior, que etapa que eu coloco? Primeiro, a gente tem que pensar assim, em quantidade de etapas. Normalmente, tá? Normalmente, por padrão, aqui eu falo 95% dos funis aqui das operações que a gente atende. Só para você ter uma ideia, a gente criou aí, já implantou mais de 600 operações. Vamos pôr uma média aí de 3 a 4 funis por operação. A gente está falando aí de quase 2.000 funis que nós já criamos aqui com o Pipe Drive. Então, normalmente, nós estamos falando aí que terá de 5 a 8 etapas, tá? Júnior, não pode ter menos que 5? Pode, tá? Só que você tem que tomar cuidado de colocar todo o processo ali, quebrar esse processo com uma lógica, com um gatilho de passagem, com situações que façam sentido, alguma coisa que você vai medir ali que é pessoal, que é personalizado daquele funil, tá? Então, pode ter mais? Pode, só tem que tomar cuidado que às vezes você está transformando atividades em etapa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto que a gente tem também aqui, a parte de campos de dados personalizados. Esses campos aqui do lado, isso aqui a gente pega muitos erros, tá? O que são esses erros? Ou tem muito campo ou tem pouco campo. Júnior, quantos campos que eu uso? Aí vai depender, tá? A dificuldade de um CRM é nós deixarmos ele simples e eficiente, tá? Você tem que ter campos que realmente você irá utilizar e a sua equipe irá utilizar. Tem que ter uma função ali dentro do CRM, tá? Qual a função dos campos? Serve para você qualificar essas oportunidades, tá? Então, eu quero criar um filtro aqui de quantos negócios que eu ganhei o ano passado, que o tamanho da empresa era X, que o segmento era Y, que a categoria de serviço que ele buscou foi categoria Z, tá? Então, tem esses campos aqui do lado que você consegue criar, tá? E também tem os tipos de campos, isso aqui é muito importante, tá? Outro ponto, Júnior, onde que eu acho esses campos? Como que eu sei os campos que a gente tem que fazer, tá? Normalmente a gente olha em Excel que a empresa já utiliza, ou ficha que ela tem que preencher, ou até campos que vêm lá do marketing, sabe? Tem campos que às vezes vem do marketing, né? Preenchido ali com a qualificação desse lead, tá? Então a gente acaba olhando isso aí, tá? E também campos que de repente vão ser como gatilhos de automação, porque basicamente serve para duas coisas o campus, para gatilhos de automação e para a gente gerar indicadores, tá? Então eu consigo, quando eu falei de filtro, também a gente está falando de indicador, para criar um indicador mais específico, nós temos que criar filtros. Então vocês têm que olhar para esses campos aqui do lado, tá? Buscar ao máximo a automação do seu CRM, tá? Quando eu falo em buscar ao máximo a automação do seu CRM, aqui onde a Pipe Digital ela se destaca muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 100 automações aí mapeadas, tá? Em nossos modelos de operação que nós implementamos, tá? Aqui no Pipe Drive nós temos aqui o nosso painel de automações, tá? Então eu tenho aqui o painel de automações. Essas automações elas são muito simples de serem criadas, tá? Já tenho aqui alguns modelos
no Pipedrive, mas assim, ao mesmo tempo que é simples, tem que ter uma lógica, você tem que estar com a estrutura preparada para criar as automações corretas. E muitas vezes a gente tem que criar uma automação para criar outra em seguida, tá? Porque ela atualiza, ela só vai gerar um gatilho para rodar outra automação. Então busquem isso, tá? Olhem para essa questão das automações, tá? Outro ponto que agora para 2026 a gente também vai... Isso aí, assim, vocês estão vendo, né, que eu estou falando coisa que é novidade e tem coisas que nem são tão novas, né? Depois a gente vai produzir alguns vídeos aqui só das novidades que terão aqui no Pipedrive em 2026, tá? Um outro ponto importante é sempre ter uma reciclagem aí dos seus vendedores. Se vocês estão tendo muitos erros, né, erros repetidos aí com os seus vendedores, provavelmente eles não estão sabendo utilizar. Por quê? Questão de troca, né, de pessoas, né, pessoas que tem empresas que têm um turnover muito alto, tá? Então vocês acabam não tendo, né, esse treinamento, uma padronização do uso. Aqui na Pipe Digital a gente tem quando nós implementamos, a gente tem toda uma metodologia de gerar materiais para o cliente, entrega para o cliente, para ele ter certeza que quando entra um funcionário ele não vai precisar treinar. Todo o material que a Pipe Digital entrega depois do projeto, o vendedor novo ali, ele vai assistir esse material e vai ficar apto já a utilizar o CRM. Esse gestor ou outra pessoa vai ter que ensinar esse vendedor aí sobre a parte técnica ali do produto ou serviço que estão vendendo, tá? Mas não necessariamente vai ter que criar ter que ficar fazendo esses treinamentos, porque isso aí é muito desgastante, tá? Um detalhe importante, pessoal, que a gente fala bastante, tá? Isso aí eu falo e por incrível que pareça as empresas ignoram, gestores ignoram, tá? Vendedores ignoram, que eu acho que é um dos pontos que mais acrescenta, tá? Por incrível que pareça, o que dá tração, o que mantém o motor girando ali do CRM, tá? O cérebro funcionando. Porque não adianta nada a gente ficar olhando indicadores lá. Eu falo que é como se fosse o combustível, isso que eu vou falar, tá? Porque se a gente ficar só olhando indicadores lá e o combustível, imagina um carro, eu fico olhando o carro ali dentro do carro, mas ele não tem gasolina ali para eu andar, tá? Eu posso saber tudo sobre esse carro, mas eu não sei dirigi-lo, tá? É a parte de gestão de atividades, tá? A gestão de atividades aqui, deixa eu até abrir aqui uma outra aba aqui no meu computador e eu vou pegar esse aqui. Eu quero mostrar aqui um pouco da gestão das atividades, tá? Vamos lá, aqui nessa tela dá para ficar. Gestão de atividades é aqui. Júnior, você não tem nenhuma atividade feita para hoje. Eu não vou mostrar minhas atividades aqui, porque tem informações sensíveis, tá? Mas vocês têm que ter atividades agendadas em todas as oportunidades. Quando a gente olha aqui, tá? Esse aqui é um funil de teste que eu tenho. Então tudo que tem em amarelo aqui, esses negócios não têm atividades agendadas, tá? O que está cinzinha tem atividade futuro, o que está, vou gerar uma atividade aqui, ó. O que está verdinho tem atividade para hoje e o que tiver vermelho tem atividades atrasadas, tá? Júnior, mas atividade é uma coisa tão simples. Eu posso falar para você... Olha, sem sombra de dúvida, pensando aqui dos projetos que a gente pega, uns 70% das empresas que a gente pega, tá, dos projetos que a gente pega, não fazem gestão das atividades de forma correta. A partir do momento que você abriu uma oportunidade aqui, vá com ela até o final, tá? Vá com ela até o final, sempre gerando uma atividade. Isso aqui que é a cultura do CRM dentro da empresa, que tem que ser, é o mais básico. Tá? É o mais básico. Então,
Abriu uma oportunidade aqui, vá com ela até o final. Conclui uma atividade, gera a próxima. Conclui uma atividade, gera a próxima. Conclui a atividade, gera a próxima. Júnior, quando que eu paro de concluir a atividade? Quando o cliente fala que não vai comprar de você, é quando ele fechou a compra com você. Muitas vezes, até quando ele fala que não vai comprar de você, você dá essa oportunidade como perdido, tá? Eu já vou falar por que é importante dar essa oportunidade como perdido. E às vezes você pode gerar uma outra atividade para daqui 6 meses, 1 ano, pode ser dentro daquela oportunidade perdida mesmo, tá? Para ver se mudou o cenário, alguma coisa. Vai depender muito do seu processo comercial, tá? E por que é importante gerar atividades, ou melhor, porque perder negócios, tá? Porque você gera indicadores, tá? Lembrando que um CRM, ele vai gerar indicadores do seu processo comercial. Eu falo que são indicadores antes de tirar nota, antes de assinar o contrato, tá? Aqui, ele vai entregar esses indicadores e você vai poder analisar esse processo. Depois que tira a nota lá no RP, são indicadores que a gente tem ali de financeiros, indicadores mais técnicos ali, tá? De ticket médio, tudo isso é importante também. Mas aqui no Pipedrive, no CRM, nós temos indicadores, por exemplo, de quantos negócios foram criados, quanto foram ganhos. Isso aqui é daquele meu funil de teste lá na frente, tá? Valor de negócios ganhos, ticket médio, tá? Ó, negócio sem atividade por vendedor, tá? Então, a performance de negócios criados por mês, valor de negócios ganhos por mês. Então, sempre quando eu falo, se tiver um processo bem mapeado, automatizado, um vendedor treinado, ele vai ficar engajado, vai usar de forma correta, a inteligência do sistema vai gerar indicadores que você pode confiar, tá? Aqui, ó, vários indicadores. Isso aqui é um exemplo de um painel mais simples que a gente cria para os nossos clientes, tá? Então, é muito importante que vocês, para chegar num ponto de olhar indicadores, tá? Tem que ter tudo isso antes muito bem organizados, tá? Muito bem organizados. Integração de e-mail aqui no Pipedrive, com certeza, tá? Não vou mostrar aqui também meus e-mails. Júnior, o WhatsApp, tá? O WhatsApp é muito importante aqui no Brasil. Uma notícia boa, tá? O Pipedrive está desenvolvendo a integração nativa aí com o WhatsApp, tá? Tive o ano passado lá nos Estados Unidos, conversando com grande parte da diretoria ali do Pipedrive e a gente levou, tá, essa necessidade para o Pipedrive, tá, de ter esse desenvolvimento lá fora, né, nos países Estados Unidos, Europa e tudo mais. O WhatsApp não é tão utilizado para vendas. Aqui no Brasil, totalmente utilizado, cerca de 95% das empresas utilizam o WhatsApp para vender. Tá? Então, o Pipedrive está se debruçando sobre isso. Em breve, novidades. Júnior, quando isso? Eu acredito que ainda no primeiro semestre desse ano, tá? De 2026. Os clientes da Pipe Digital vão receber um aviso primeiro. A gente está participando do desenvolvimento da parte de usabilidade, né? Não a questão técnica, do desenvolvimento aí desse projeto. A tamanha importância da Pipe Digital. E os clientes da Pipe Digital vão receber todos os informativos, se for uma coisa que tiver que ativar aí para a gente criar automações e tudo mais, quem é cliente da Pipe Digital vai sair na frente, tá? Então, basicamente, pessoal, vocês viram que o que eu mostrei aqui é fazer o arroz com feijão bem feito, tá? Lógico que tem muita melhoria, tá? Que você pode fazer aí na sua conta. Mas eu falo que o CRM é que nem vinho, você vai criando automações, você vai melhorando, você tem que ter certeza do que você está utilizando está correto. Se você não tiver certeza, dê um passo atrás, tá? Olhe, valide isso. O que a gente pega é que muita empresa que assim, faz de tudo dentro do CRM, menos um rito de gestão ali, um rito de uso e gestão, tá? De olhar que tem que olhar diariamente, semanal, mensal, os vendedores cumprirem ali com a sua gestão de atividades, tá? Então, olhem para isso. Se
precisar criar algum tipo de automação, alguma melhoria, a gente tem a Academia do CRM, onde a gente é o curso online ali aqui da Pipe Digital, onde a gente explica tudo sobre como utilizar o Pipe Drive e também entra em contato com a gente, tá? Para a gente desenvolver aí, seja um projeto ou seja alguma configuração simples, tá? Aí dentro do seu CRM, que às vezes isso aí pode fazer uma diferença enorme nas suas vendas. Perfeito? Galera, muito obrigado, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal e tamo junto.